Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Dia 28 de abril, vamos meditar a palavra de Deus. São João, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Uma palavra que contém uma promessa e uma ameaça. Uma promessa e uma ameaça. Como é que ele pode dar a comer a sua própria carne? É a pergunta. Eles não estão entendendo. Veja, eles imaginaram Jesus dando a sua própria carne. Mas, de fato, era isso. Mas como é que é isso? Ele vai nos dar a comer a sua própria carne? Veja, uma pergunta de descrença. Eles não acreditaram nisso. Não acreditaram. Então podia ser uma pergunta de descrença, podia ser uma pergunta de espanto. Uau, como assim? Ele vai nos dar a comer da sua própria carne? Como é que alguém pode ser capaz de dar a sua própria carne? E outra, ele está dizendo que a sua carne vai ser o nosso alimento e quem comer sua carne não morre. Ora, que negócio é esse? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É como se Jesus dissesse: olha, vocês não estão entendendo errado não. Porque se aqui fosse um mal entendido, Jesus falaria: não, peraí, vocês estão entendendo errado. Eu estou dizendo no sentido espiritual. Estou dizendo num sentido diferente. Tanto é, gente, que é por causa dessa pregação que muita gente foi embora. E aí Jesus fala, não é esse evangelho de hoje. Teremos que ler mais. Mas é por causa desta palavra que muita gente vai embora. E Jesus poderia ter dito, não vão embora, vocês estão entendendo errado o que eu falei. Não, pelo contrário, Jesus olha até para os discípulos e fala, e vocês também querem ir embora porque eu falei isso? Sim, a minha carne é comida. Então tem uma ameaça. Se você não comer da carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, você não terá vida em vós mesmos. Veja, isso é uma ameaça. Se você não comer de mim, você não vai viver. Gente, o que Jesus está falando? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro caminho, não existe outra forma para você ser salvo. Não existe. E muitas dessas pessoas não acreditavam que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, que ele era o alimento. Achavam que podiam ir por outro caminho. Não é possível. Então muitos desses aqui, por exemplo, achando que observando a lei, né, eles observavam a lei. Então, observando a lei, eu vou chegar na eternidade. Não é só na observância da lei. Porque a lei por si só, você tem que entender que a lei, ela foi só um pedagogo. A lei, ela educa.
ela preparou para Cristo. Então não serve a lei sem Cristo, você entende? Nós não podemos ser uns cristãos de lei somente. Não, a lei, se não tiver unida a Cristo, ela não vale nada. A lei não pode estar desassociada de Cristo. Então o que Jesus está dizendo para eles? Vocês acham que vocês vão se salvar sem mim? Vocês acham que vocês vão se salvar só por causa da observância da lei? Não. A lei pela lei precisa comer de mim. Precisa se relacionar comigo. Ele quer que todos comam deste pão. E não comer deste pão tem consequências para a eternidade. É isso que Jesus está dizendo. Quem não quiser comer Jesus não vai trazer consequências para a eternidade. Não tem outro caminho. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha isso, comer dele é permanecer nele, ele em nós. E aqui, meus filhos, eu preciso dizer, que bênção, que alegria nós temos católicos. Porque isso aqui não é só uma teoria, isso aqui não é só uma figura de linguagem, não. Para o católico isso aqui é real, isso aqui é Eucaristia. Então isso aqui a gente comunga na missa. Jesus é eucarístico. O pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Será que a gente está levando a sério essa palavra? Será que o mundo de hoje leva a sério essa palavra? Quantas pessoas da sua casa que se dizem católicas nem na missa mais vão? Será que a gente está levando a sério essa palavra? Quanta gente católica tem anos que não comunga? Será que a gente está levando a sério essa palavra? Jesus faz uma promessa, mas também faz uma ameaça. Talvez todos nós gostaríamos que o Evangelho só fosse de promessas. Mas eu tenho que dizer a você, o Evangelho não é só feito de promessas. O Evangelho também tem ameaças. Diversas vezes o Evangelho fala do fogo do inferno. Diversas vezes Jesus fala que alguns vão receber a morte. Porque não quiseram comer do pão da vida. Quem não quer comer do pão da vida é porque quis comer o pão deste mundo. Que Deus te abençoe e que você se alimente do verdadeiro pão de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.